Escuta aqui. Se eu não vou lá me meter no rito da Igreja Católica, por que o Papa acha que ele tem que se meter nos assuntos mundanos? Porém, não posso deixar de pensar em tantas pessoas, sobretudo as mais pobres, que muitas vezes se veem completamente abandonadas e costumam ser aqueles que pagam o preço mais amargo e dilacerante de algumas soluções fáceis e superficiais para crises que vão muito além da esfera meramente financeira. Evidentemente, ele está falando do ajuste econômico em curso no Brasil. Só que esse senhor visitou o Brasil no governo Dilma em 2013. A senhora Dilma, em 2013, estava fabricando o maior déficit da história brasileira, estava fabricando a maior recessão da história brasileira, estava fabricando o maior absurdo em economia, que foi ao mesmo tempo a gente ter juros cavalares com inflação cavalar, e ele ficou quieto. Ficou quieto. Agora que o governo Temer está fazendo ajuste, ele vem com essa churumela, com essa cascata? E outra, né? Se começou bem dizendo, a igreja não tem que oferecer receita, terminou mal porque acabou oferecendo receita. Né? Como diria o Mencken, jornalista americano, soluções simples e erradas para problemas difíceis. A igreja é mestra nisso. O pensamento econômico da igreja continua medieval. Aliás, eu ouviria com prazer as respostas complexas e profundas do Sumo Pontífice. Ele não as tem nem para a Igreja Católica. Com a devida vênia, trata-se de demagogia. Esses números do Anuário Pontifício 2017, com dados de 2015... Ô, meu amor, corrige para mim, tá? Esses números traz números, tá? Tá estranha a construção aí. Precisam ser vistos com cuidado. Fosse como vai, lá, 86% dos brasileiros seriam católicos. A Polônia, que é o país proporcionalmente mais católico do mundo, tem 92% de católicos. Será que o Brasil tem 86% de católicos? Nem ferrando. Atenção, eles podem ter sido batizados, o que é outra coisa. Segundo pesquisa Datafolha de 2014, eram 60% dos brasileiros que se diziam católicos. 2 anos depois, esse número caiu para 50%. Em 1 ano, a Igreja Católica perdeu 9 milhões de fiéis. 9 milhões. Mas o Papa está preocupado em fazer frases de efeito e se recusa a visitar o país. Bem, pesquisem lá no meu blog, se quiserem, né? Eu nunca fui um entusiasta de Francisco. Nunca. Desde o começo. Escrevi uma das minhas mais duras críticas a ele no dia 10 de julho de 2015, tem link lá. Observei então, fazendo blag, como a expressão que a esquerda do miolo mole criou à época, eu disse, o Papa não me representa, eu sou católico, mas ele não me representa. E por que eu disse aquilo? Porque, em primeiro lugar, né, existindo um Papa emérito como existe o Bento XVI, então eu vou de Bento XVI. Tá? Fazendo a piada que a esquerda cretina faz, eu prefiro o pastor alemão, então. Eu prefiro o pastor alemão ao bulldog do populismo. Vai! Eu prefiro o pastor alemão ao bulldog do populismo. Se é pra fazer graça. Mas eu não faço isso. Né? Até porque eu também não acho que comparar alguém a cachorro, ou seja, eu fui comparado a Rottweiler e com muita honra até fiz um livrinho a respeito. Naquele ano, o Papa visitou a Bolívia. Ô, Silvinho, pega a imagem aí que eu quero que bote no ar. Evo Morales, o proto-ditador do país, presenteou o Sumo Pontífice com uma monstruosidade herética. A foice e o martelo do comunismo, onde estava o Deus crucificado. Ele pegou a foice e o martelo do comunismo e botou a figura de Cristo lá. E o Papa recebeu essa merda. Esse símbolo da heresia, símbolo do capeta, isso que é. Bergoglio faz um muxoxo protocolar, mas sujou as mãos no sangue de 150 milhões de pessoas que o comunismo matou. Ao fazê-lo, reencruou. Encruar, vocês sabem que é voltar a fazer sangrar. Reencruou as chagas de Cristo.
as plagas de Cristo. E se alinhou, lamento te dizer isso, com aqueles que o crucificaram. Ah, o Papa não tem nada com isso, ele não tinha como saber. Tinha como saber. Tem todo cerimonial e não sei o quê. Não é? Mas ele na Bolívia, aí em Santa Cruz de la Sierra, ele fez um discurso que poderia rivalizar com o do Kim Jong-un, aquele taradinho que governa a Coreia do Norte. Ele atacou o capitalismo. Segundo ele, o capitalismo é um sistema, atenção, segundo o Papa, o capitalismo é um sistema que impôs a lógica dos lucros a qualquer custo, sem pensar na exclusão social ou na destruição da natureza. Tudo quanto foi tarado comunista usa isso aqui para impor a tirania. E ele foi além ainda, digamos sem medo. Medo de quem, Papa? Queremos uma mudança real. Queremos? Quem queremos? Queremos uma mudança real, uma mudança de estruturas. Esse sistema já não se aguenta. Os camponeses, os trabalhadores, as comunidades e os povos tampouco aguentam. Tampouco aguenta a terra, a irmã, mãe terra, como dizia São Francisco. Daqui a pouco vai começar a falar com um passarinho. Ele e o Nicolás Maduro. É de embrulhar o estômago. Em primeiro lugar, esse Papa com formação teológica de cura de aldeia não tem competência teórica e vivência prática para cuidar desse assunto. Em segundo lugar, os movimentos que hoje lutam pela preservação do planeta são exclusivos de regimes democráticos onde vige o capitalismo. Ou este senhor poderia fazer uma pregação na China, por exemplo, onde o capitalismo de Estado é gerido pelo Partido Comunista. Por que ele não vai lá? O país que mais polui no mundo. Pior, o Papa estava numa jornada que incluía, além da Bolívia, o Equador, outro regime semi-ditatorial, que acaba, aliás, de fraudar a eleição. Não é isso? Evocando um igualitarismo pedestre, disse sua, não mais minha, santidade. Aspas. A distribuição justa dos frutos da terra e do trabalho humano é dever moral. Para os cristãos, o mandamento trata-se de devolver aos pobres o que lhes pertence. A fala agride a lógica por princípio. Se o tal pertencesse aos pobres, bem, pobres essas pessoas não seriam. A fala repercute a noção essencialmente criminosa de que toda propriedade é um roubo. Como esquecer que essa concepção de mundo de que fala o Papa já governou quase metade do mundo e produziu atraso, miséria e morte. Eu já tinha tido, então, alguns engulhos quando o cardeal argentino resolveu se meter a falar sobre a preservação da natureza, com uma linguagem, uma abordagem que lembrava o movimento hippie da década de 60. E ele voltou ao ponto. Não se pode permitir que certos interesses globais, mas não universais, submetam estados e organismos internacionais e continuem destruindo a criação. Como? O homem destruindo a criação? O catolicismo de Francisco, na hipótese benevolente, se esgota numa leitura pobre do Gênesis. Na não benevolente, é apenas uma expressão do trogloditismo de patetas terceiro-mundistas como Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro e a Cristina Kirchner, aquela que ele abraça com beijinhos, etc. E não custa lembrar, quando chegou a vez de o direitista Maurício Macri visitar o Vaticano em fevereiro de 2016, o que se viu foi uma recepção fria de meros 22 minutos, com o líder religioso de cara fechada. Em outubro, o presidente voltou à sede da igreja. A recepção foi melhorzinha. Mas, ora vejam, Francisco se negou a visitar até agora a Argentina de Macri. Mas ele já visitou o Brasil de Dilma, a Bolívia de Evo, o Equador de Correa e a Cuba de Raul Castro. Isso explica muita coisa. Explica, inclusive, porque é tão grande a diferença entre os números oficiais da igreja e os católicos que existem de verdade. Lamentáveis a decisão e a carta do Papa. E bem, sempre chega a hora em que é preciso puxar a orelha também do Sumo Pontífice. Afinal, Padre Vieira puxava até a de Deus, como eu lembrei aqui. Aí dirá alguém, Reinaldo, você não é Padre Vieira, é muito inferior. É verdade. E o cardeal argentino não é Deus, certo? Nem Bento XVI. Hashtag pronto, falei.